Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante o canal, também nossos colegas concurseiros aí poder localizar as videoaulas com maior facilidade para poder auxiliar nos seus estudos, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora iniciar uma nova temática em nossa primeira aula sobre as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial, certo? Então um tema bem grande aí, vamos lá. Diretrizes operacionais para o AEE, na educação básica, modalidade educação especial. Essa é uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2 de outubro de 2009, tá? Então já tem aí mais de 10 anos, estou com a coceirinha aqui que... Desculpa, pessoal. 2 de outubro de 2009, então tem mais de 10 anos aí, né? Então tem algumas coisas aqui que talvez estejam desatualizadas, mas é extremamente importante essa aula aqui. Vamos lá. Artigo 1º. Para a implementação do decreto 6.571 de 2008, na verdade, pessoal, esse decreto aqui, ele já foi revogado, tá? Inteiro, então ele nem tem mais validade. Mas para a implementação desse decreto, falava sobre a educação especial, os sistemas de ensino eles devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado. Ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Gente, esse artigo 1º bem grande aqui, e ele fala do seguinte, que para você matricular a criança no ensino, no AEE, que é o atendimento educacional especializado, a criança precisa obrigatoriamente estar matriculada no ensino regular, tá? Então ela vai lá, vai frequentar a sala de aula regular, e aí, fora do seu horário de aula, ela vai ter o atendimento educacional especializado, tá? Tem que ser no contraturno, não pode ser no horário de aula, e de preferência na escola que a criança estuda. Se a escola não tiver, por exemplo, uma logística, não tiver uma estrutura para receber isso, porque afinal de contas, a gente vai ver aqui mais para baixo, que precisa aí de uma sala multifuncional, com materiais especializado aí para cada tipo de caso. Se a escola, por exemplo, não tiver esse tipo de estrutura, uma escola mais próxima, ou um centro educacional que esteja conveniado, que ande aí de acordo com todos os parâmetros legais, né, para poder estar atendendo essa criança, mas obrigatoriamente ela tem que estar matriculada no ensino regular, tá? Por que, pessoal, tem que estar matriculado no ensino regular? Não é só falar que está matriculado na escola? Não. Por quê? Porque existem casos, pessoal, que não tem realmente como colocar a criança no ensino regular. Tá? Uma criança com um nível de deficiência que ela coloca em risco até as outras crianças. É uma criança que tem agressividade, tudo. Então essa criança, por exemplo, ela vai ser matriculada numa sala especial. Se ela vai ser matriculada numa sala de educação especial, ela automaticamente, o AEE, ele se torna inviável. Tá? Então por isso que a gente fala sala de ensino regular. Então a criança vai entrar como uma inclusão numa sala de ensino regular, obrigatoriamente, e aí o AEE ele se torna uma complementação ou suplementação, a gente já vai ver essa diferença aqui embaixo, tá? Na vida escolar da criança, mas não pode só matricular no AEE, ela tem que estar matriculada no ensino regular. Artigo 2º. O AEE ele tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da aprendizagem. Vou ler o parágrafo único aqui, depois eu explico. Para fins dessas diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, mobiliários, equipamentos, dos sistemas de comunicação, informação, dos transportes e demais serviços. Então, assim, pessoal, o AEE ele é um atendimento, um serviço, pessoal, que ele tem como objetivo complementar, ou seja, completar aquilo que falta na educação da criança na sala de aula. A criança especial que tem dificuldades ali, não consegue acompanhar o currículo, não pode ser feito um currículo diferenciado para essa criança, tem que ser feito ali a mesma atividade, tá? Tem que ser trabalhado o mesmo currículo. Mas se ela não tem condições de acompanhar junto com a sala, por isso o AEE vai estar complementando. No caso da suplementação, pessoal, a criança que tem dificuldades e tal, ela acompanha tudo bonitinho, o AEE ele vai suplementar, ou seja, ele vai acrescentar algo a mais ali para fortalecer mais ainda o desenvolvimento da criança, tá? Então a complementação é para completar, suplementação é quando a criança já está indo bem, mas a suplementação ela é o quê? Ela é para auxiliar ainda mais, né? Um suplemento, tá? Então ela é para melhorar.
E os recursos de acessibilidade, pessoal que fala aqui, são as condições de acesso ao currículo, tá? Que a gente está falando. Muitas vezes a criança ela não consegue acompanhar junto com as outras crianças, ela tem algum problema, uma mobilidade reduzida, ou até uma linha de raciocínio um pouco mais lento, tá? Então, os recursos do AE vai estar auxiliando. Lembrando que cada criança ela tem uma necessidade específica. Então, em muitos casos, aí, os materiais têm que ser comprados aí por criança, tá? Materiais próprios ali para cada determinado caso, tá bom? Pode ser reutilizado em outros alunos depois, mas é feito dessa forma, tá? A educação especial, aqui no artigo 3º, ela se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo a EE como parte integrante do processo educacional. Quando a gente fala aqui da educação especial, a gente está falando principalmente aí da inclusão escolar, tá bom? Artigo 4º. Para fim dessas diretrizes, considera-se público-alvo do AE. Quem é o público-alvo do AEE, pessoal? Tá aqui, ó, inciso 1º. Alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Tá? Então, qualquer tipo de deficiência que a pessoa tenha, natureza física, né, uma pessoa paraplégico, né, uma pessoa às vezes aleijada, que tem algum membro faltando, ou veio com algum membro defeituoso no nascimento. Natureza intelectual, nós temos diversos tipos de transtornos aí. Mental, a criança que não tem capacidade de raciocínio, por exemplo, né? O raciocínio dele é muito limitado. Ou sensorial, né? Que se refere aí aos pessoa muda ou surda, às vezes com um grau de cegueira em alguns dos olhos, tá? Inciso 2. Alunos com transtornos globais de desenvolvimento, aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, que hoje, na verdade, o síndrome de Asperger, se eu não me engano, hoje ele é chamado de TPOC, ele não é mais síndrome de Asperger. Síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, né, que são as psicoses, e transtornos invasivos sem outra especificação. Tá? Então, os transtornos globais de desenvolvimento aí são, na verdade, não pode nem ser classificado como uma doença mental, né? É mais assim, como fala, uma limitação que acaba afetando a criança no seu desenvolvimento, mas não é bem mental. Quando você fala mental, você meio que regride demais a criança em relação realmente ao problema dela. Inciso 3º. Alunos com altas habilidades, superdotação. Aqueles que apresentam potencial elevado em grande envolvimento. Gente, quando a gente fala assim, alunos com alta habilidades, superdotação, / superdotação. Você pode falar alunos com alta habilidades ou pode falar aluno com superdotação, tá? Não tem necessidade de falar os dois. Eu falei aqui para ver que, tá? Que é a mesma coisa, mas ou você pode falar alunos com alta habilidades ou alunos com superdotação, tá? É a mesma coisa. Aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Então, assim, o aluno com habilidades, com altas habilidades. É o aluno, quem já assistiu os filmes do X-Men sabe como que é, tá? São aqueles alunos mega inteligentes, têm uma capacidade de raciocínio muito rápida, eles captam as informações muito rápido e eles têm uma capacidade de conhecimento e de entendimento de coisas além da maturidade deles, tá? Maturidade cronológica, maturidade evolutiva. Então, assim, são alunos com altas habilidades. E eles também se enquadram no caso do especial. Por quê? Porque eles estão além. Então, precisa ser trabalhado com eles de uma forma diferenciada também. Artigo 5º. O AE é realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra do ensino regular. De ensino regular, né? No turno inverso da escolarização, ou seja, tem que ser no contraturno do seu período de aula. Não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado também em centro de atendimento educacional especializado da rede pública ou instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgãos equivalentes do Estado, Distrito Federal e município. Então ele é realizado preferencialmente, prioritariamente na escola que a criança estuda. Se a escola não tem estrutura, uma outra escola que tenha ensino regular, tá?
noturno inverso da sua aula. O AE, ele não substitui de forma alguma o ensino regular. Então a criança tem que ter o ensino regular ali, e o AE vai complementar ou suplementar a necessidade dessa criança, tá? Então ele não pode substituir de forma nenhuma. E também pode ser realizado, né, em centro de atendimento educacional especializado, bem como instituições comunitárias. A comunidade vai lá, monta uma escolinha, uma instituição, tem um convênio ali com a prefeitura, um exemplo, né? Então essas instituições, elas podem estar colocando ali, atendendo o AE. Confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, sempre sem fins lucrativos, pessoal. Escolas aí particulares que pagam, né, essas coisas, não pode como que fala? A fazer o atendimento do AE, tá bom? Artigo 6º. Em casos de atendimento educacional especializado em ambiente hospitalar ou domiciliar, será ofertada aos alunos pelo respectivo sistema de ensino a educação especial de forma complementar ou suplementar. Tá, então assim, ó, quando, por exemplo, a criança está doente, né, ela fica lá, sofreu um acidente ou sofre algum mal que fica lá meses internado, por exemplo, o AE, ele pode ser ofertado ali, ser trabalhado dentro do hospital ali, sempre, né, claro, respeitando ali as normas do hospital, pode ser trabalhado lá. E no caso desse atendimento hospitalar ou domiciliar, se a criança também tem um mal ali ou sofre um acidente, precisa ficar em casa de repouso, ele pode ser atendido tanto em ambiente hospitalar quanto domiciliar. Porém, pessoal, nesses casos, a criança, como ela não pode ir para a escola e ela tem que estar frequentando a escola de ensino regular, pode ser feita ali uma educação especial de forma complementar ou suplementar, tá? Ou seja, assim, dar atividades, algumas coisas assim, como está acontecendo, por exemplo, nesse período agora de pandemia, que está fazendo as atividades online, coisas remotas, pode ser trabalhado, mas tem que ser trabalhado de alguma forma o ensino regular ou especial para ser feito o atendimento do AE. Então, o atendimento do AE jamais vai trabalhar sozinho, ele tem que trabalhar em conjunto ali com a educação regular, tá? Artigo 7. Os alunos com altas habilidades terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino regular em interface com núcleos de atividades de altas habilidades. E com as instituições de ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. Então, os alunos com altas habilidades, eles vão receber ali, pessoal, um atendimento, além do ensino regular, um atendimento especializado aí de uma área mais voltada para esse tipo de caso, para que eles possam realmente poder receber a melhor educação, a educação com a melhor qualidade possível dentro das suas necessidades. Artigo 8º. Serão contabilizados duplamente no âmbito do Fundeb, de acordo com o decreto 6.571 de 2008, os alunos matriculados em classe comum de ensino regular público que tiverem matrícula concomitante no AEE. Então assim, segundo o Fundeb, que é uma verba federal que vem para as escolas, o aluno que tem atendimento no AEE, ele vai ser contabilizado 2 vezes, tá? Como 2 atendimentos ali, no ensino regular e no AEE, tá bom? Ele não vai ser contabilizado uma vez, ou seja, vou mandar a Fundeb ali referente a 100 crianças, tá? Só que você tem 30 crianças sendo atendidas no AEE, 30 é muita coisa, né? 10, 15, vai, 15. Então assim, você tem 100 crianças na escola, eu vou mandar a Fundeb para 100 crianças, mas tem 15 atendimentos no AE, então eu vou ter que mandar o Fundeb referente a 115, tá bom? As 100 matrículas comuns, e dos 100, 15 passa pelo AE, então eu vou ter que mandar referente a mais 15. Então o percentual do Fundeb tem que vir referente a 115 crianças. Então a criança que é atendida pelo AE, ela também tem que ser contabilizada 2 vezes, tá bom? Porque o AE, principalmente porque o AE, pessoal, tem um gasto muito maior aí por conta dos materiais de acessibilidade que são próprios de cada criança, tá? Você não pode sair comprando material assim, não. Quando você vê o caso, analisa o caso, ali é que você vai realmente ver o que precisa ser comprado para poder atender melhor aquela criança. Então o Fundeb tem que contabilizar aí duplamente os casos de AE, tá? Então vai ser no ensino regular e no AE também. A mesma criança vai ser contabilizada 2 vezes. Parágrafo único. O financiamento da matrícula no AE é condicionado à matrícula do ensino regular da rede pública, conforme registro no censo escolar MEC-NEP do ano anterior sendo contemplada. Como já falei, né?
A matrícula do AE, ela está condicionada à matrícula no ensino regular, tá? Sendo contemplada. Letra A. Matrícula em classe comum em sala de recursos multifuncionais da mesma escola pública. Matrícula em classe comum de outra escola pública, matrícula... Bom, esse aqui não tem necessidade de ler, pessoal, porque é aquilo que eu falei, tá? Que são ali... Em primeiro lugar, a criança tem que estar matriculada numa sala comum, e em segundo lugar, o AEE na sua própria escola, ou numa escola que tenha AEE, ou então num centro educacional especializado, ou instituições, tal, que é tudo aquilo que a gente já falou, tá? Então tá aqui falando as condições para matricular no AEE. Eu não sei por que eles fazem tanta burocracia assim, com uma coisa que já estava explicado lá em cima, né? Mas tudo bem. Artigo 9º. A elaboração e a execução do plano do AEE são de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação das famílias, em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento. Então, assim, o plano de trabalho do AEE, eles são competência dos professores que trabalham, né, com a AEE, mas ele tem que estar articulado com professores das salas regulares. Por quê? Porque o atendimento do AEE, pessoal, ele é um atendimento especializado, mas ele tem que andar mais ou menos ali emparelhado com o planejamento daquilo que é trabalhado dentro da sala de aula regular, para que a criança sempre, eu venho falando isso nas minhas aulas, não sinta esse degrau da mudança, né? Na sala regular é uma coisa, no AEE é outra, e a criança ela tem aqueles dois universos ali, ela fica meio que perdida, então não pode, a criança ela tem que ver ali um ensino só, por isso que eles têm que fazer sempre em parceria. Artigo 10º. O projeto pedagógico da escola de ensino regular, ele deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo a sua organização. Na sua organização, desculpa. Então ele tem que institucionalizar a oferta do AEE, mas na organização do AEE, ele precisa prever o quê? Sala de recursos multifuncionais, que é um espaço físico, pessoal. A sala de recursos multifuncionais é uma sala de aula toda mobilizada ali para o atendimento educacional especializado, tá? Então, ó, espaço físico, mobiliário adequado, materiais didáticos adequados ali, de acordo com a necessidade de cada criança, recursos pedagógicos. O que é um recurso pedagógico, pessoal? Muitas vezes são outras formas do professor trabalhar com a criança, tá? Então, quando fala de recurso pedagógico, às vezes, assim, você fala de material, o recurso pedagógico e o material, eles meio que se confundem. Mas o recurso pedagógico, pessoal, como que eu posso dizer assim? Você trabalhar como se fosse um projeto à parte com a criança também, trabalhar um formato de trabalho diferente, por exemplo, da sala de aula, mesmo que você tenha que andar junto com aquilo ali, mas tem casos ali que você tem que montar uma coisa completamente diferente ali para ela, das demais crianças até, tá? E acessibilidade e equipamentos específicos também. Tudo isso aqui, pessoal, é tudo muito parecido. Material didático, mobiliário, recurso pedagógico, acessibilidade e equipamento específico é praticamente a mesma coisa. Eles ficam mudando as palavrinhas aqui para a gente poder ficar se confundindo, mas é praticamente a mesma coisa tudo aqui. Inciso 2. Matrícula no AEE de alunos matriculados do ensino regular da própria escola ou de outra escola. Mais uma vez o cara repetindo isso aqui, ó. Matrícula da AEE tem que estar condicionada à matrícula regular, na própria escola ou na escola mais próxima, caso não tenha. Terceiro, cronograma de atendimento aos alunos. O que é o cronograma de atendimento? Pessoal, nem todos os alunos vão ter o mesmo atendimento na AEE. Tem casos que o aluno uma vez por semana, outro uma vez a cada 15 dias. Tem aluno que vai passar 2 vezes por semana, tem alunos que vai passar 3 vezes por semana, tá? Então, de acordo com a necessidade do aluno, ele vai ter atendimento. Então, nem todos ali vão passar pelo mesmo tempo. Então, por isso que é necessário esse cronograma de atendimentos, tá? A criança que está tendo mais necessidade, a que está tendo menos necessidade, tá? Inciso 4, plano do AEE. Identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos. Isso aqui é de cada aluno, tá? Identificar a necessidade específica de cada aluno. Definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. Então vamos lá de novo. Plano do AEE. Identificar as necessidades específicas de cada aluno e definir os recursos necessários para atender esse aluno, bem como as atividades a serem desenvolvidas, tá? Então, assim, você não vai chegar lá e montar um plano de atividade para essa semana para o AEE. Não, cada aluno você vai ter que trabalhar com ele de uma forma, tá? 5. Professores para o exercício da docência do AEE. Gente, o professor que vai trabalhar com a AEE, primeiramente ele tem que ter um perfil. Segundo, pessoal, esse perfil ele inclui também um conhecimento à parte, aí, uma especialização, tá? Não é qualquer um que trabalha com a AEE. Outra coisa, pessoal, quando a gente fala do perfil também, é o perfil emocional do professor. Muitas vezes tem um professor ali que ele trabalha muito tempo com fundamental, aquela coisa mais rústica assim e tal. Então, às vezes é um professor que ele não tem aquela delicadeza para trabalhar com a AEE. Para trabalhar com a AEE tem que ser o famoso mãezona, né?
Então é todo trabalhado um perfil, é estudado, passado ali com psicólogos da rede, tá, para poder estar trabalhando no AE. Não é qualquer professor que chega lá e fala, eu quero trabalhar com AE. Não é assim. É feito todo um estudo e também o professor tem que ter uma especialização à parte ali para estar fazendo esse tipo de atendimento, tá, pessoal? Inciso 6º, outros profissionais da educação, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, guia, intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente as atividades de alimentação, higiene e locomoção. Então, assim, pessoal, é necessário para o atendimento AE outros profissionais da educação. No caso ali, às vezes a criança surda, né, é necessário um tradutor, né, um intérprete para estar passando tudo que o professor está ensinando para ele, o tradutor está passando para ele, o intérprete. E também, pessoal, outros profissionais da educação para fazer o atendimento de higiene da criança, de alimentação, tá? Trocar uma fralda, dar um banho, né? Dar uma comida na boca ali também. Então é necessário ali também os outros profissionais, tá? Inciso 7. Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AE. Tá? Então precisa de redes de apoio aí sempre para estar melhorando o atendimento do AE e sempre, como a gente fala, atualizando as informações, as necessidades, tá? Ver coisas novas que vão surgindo aí, sempre para buscar um atendimento com mais qualidade. Parágrafo único. Os profissionais referidos no inciso 6º, que fala dos outros profissionais da educação, atuam com os alunos público-alvo da educação especial em todas as atividades escolares nas quais fizerem necessários. Tá? Então, assim, pessoal, tanto o intérprete ali, quanto um apoio educacional que vai cuidar da parte da higiene, da alimentação da criança, ele vai acompanhar essa criança em todos os âmbitos, tá? Não é só no AE. Artigo 11. A proposta do AE, prevista no projeto político-pedagógico, no projeto pedagógico do Centro de Atendimento Educacional Especializado, público ou privado sem fins lucrativos, conveniada para essa finalidade, deve ser aprovada pela respectiva Secretaria de Educação ou órgão equivalente, contemplado a organização disposta no artigo 10 dessa resolução. Então, assim, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo. O artigo 10 foi isso que a gente acabou de ver. Pessoal, olha só. Então, quando você tem um atendimento educacional especializado, fazendo ali o atendimento do AE, ele vai montar um projeto pedagógico, tá? Mas esse projeto pedagógico ele tem que ser aprovado aí pela Secretaria de Educação ou órgão equivalente ali no caso da onde ele está inserido, seja do município, seja do estado, tá? Então não pode de forma nenhuma ele montar um projeto pedagógico ali do jeito que ele quer, ele tem que ser aprovado ali pela Secretaria de Educação do órgão a qual ele está colegiado ali, está conveniado, tá bom? Contemplando aí toda essa organização disposta no artigo 10, que foi o que a gente acabou de ver. Parágrafo único. Os centros de atendimento educacional especializado eles devem cumprir as exigências legais estabelecidas pelo Conselho Educativo, pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino, quanto ao seu credenciamento, autorização de funcionamento e organização, em consonância com as orientações preconizadas nessas diretrizes operacionais. Então, assim, esses centros de atendimento educacional especializado, eles têm que cumprir todas as exigências legais estabelecidas aí no Conselho de Educação do sistema de ensino. No caso aqui, se nós vamos ter um centro de atendimento especializado aqui em Guarulhos, por exemplo, a Secretaria de Educação ela vai exigir uma série de normas ali para esse centro cumprir, e ele tem que cumprir todas para poder atuar. Tá? Artigo 12. Para atuação no AE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a educação especial, certo? Que foi aquilo que eu falei, tá? Não é qualquer professor que vai chegar lá e vai meter o louco, não. Tem que ter uma formação especial ali. Artigo 13. São atribuições do professor do atendimento educacional especializado. Gente, isso aqui é extremamente importante, ó. Então vamos lá. As atribuições do professor do AE. Inciso 1º. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Então, ó, isso aqui eu já tinha falado, né? Então, aqui está entre as atribuições do professor. Ele vai identificar qual é o problema de cada aluno, ele vai elaborar, produzir, organizar serviços, recursos, tudo. Ele vai ver tudo assim. Por exemplo, ele encontrou um caso ali, vou dar um exemplo do Pedrinho, né? O Pedrinho ali, ele tem um caso específico ali de síndrome
síndrome de Asperger, por exemplo. Então ele vai necessitar de materiais específicos para aquilo, ele vai necessitar de alguns recursos, uma atividade adequada, diferenciada. O professor ele tem que identificar não só o problema, mas todos os recursos necessários para estar atendendo esse aluno, tá? Bem como ali pedir para a escola algum material didático voltado exatamente para aquele tipo de problema, tá? Para estar atendendo o Pedrinho ali da melhor forma possível. Segunda atribuição. Elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Então ele vai elaborar ali um plano de atendimento, bem como avaliar a funcionalidade, né? Se está funcionando essa metodologia que ele está utilizando com essa criança, com as crianças em geral, se não vai ser necessário modificar alguma coisa, alternar, tá? E ver a aplicabilidade aí dos recursos, né, pedagógicos, de acessibilidade, se está tudo funcionando direitinho. Terceiro, pessoal, organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais. Então, ele tem que organizar o tipo de atendimento que ele está fazendo com cada aluno e o número de atendimentos também, né? Porque também a gente não pode trabalhar ali com linha de produção, né? Não, mas tem 50 casos na escola. Tá, mas a escola tem estrutura para atender os 50 casos? Senão ela atende 30 e joga 20 para uma escola mais próxima, monta um AE numa outra escola. Mesmo que a outra escola, o que é praticamente impossível, mesmo que a outra escola não tenha nenhum caso, monta lá. O que não dá é para você fazer um depósito de crianças, porque senão realmente perde o significado aí, o atendimento. Tá? Quarto, acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Então o professor também, do AE, ele tem que estar olhando, acompanhando ali se está sendo funcional, os recursos pedagógicos que estão sendo utilizados com essa criança em especial ali dentro da sala de aula comum. Né? Não adianta você dar o melhor atendimento possível no AE e na sala comum a criança fica meio que jogada ali, né? E não tem ali, por exemplo, um recurso ali que possa beneficiá-la também, tá bom? Quinto, estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Bom, então tá falando aqui, né, pessoal, sobre a importância de estabelecer as parcerias com as áreas intersetoriais no geral aí, para elaborar as estratégias e a disponibilização desses recursos aí. Sexto, orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Então, sempre ter contato com os pais, com os professores aí, né, com as famílias, sobre aquilo que está sendo usado com a criança no AE, por que está sendo usado e o resultado que está sendo obtido, tá? Sétimo, ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar as habilidades funcionais do aluno, promovendo autonomia e participação. Oitavo, estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Tá? Então sempre trabalhar em conjunto ali com os professores da sala de aula comum, né, da sala de aula regular, visando aí disponibilizar os serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade, ou seja, procurar trabalhar, se por exemplo, tem alguma coisa, algum material no AE que pode ser utilizado na sala regular ali para ajudar o aluno, não tem por que falar assim, não, isso aqui é do AE. Não, pode ser usado sim, tá? Mas é uma coisinha que tem que ser articulada entre os dois professores se há realmente a necessidade. E o artigo 14, para finalizar, a resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Tá? Então, a partir de 2009 aí se tornou lei, né, essa resolução aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aula. É uma aula extremamente importante que fala sobre o atendimento educacional especializado. E aí, vejo vocês na próxima aula. Não se esquece, se vocês gostaram, se inscreve no canal e dá aquele like positivo. E vem com o tio. Até a próxima aula, pessoal.